Olá, irmãos, eu os saúdo com a maravilhosa graça e a infinita paz que é em nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo nesses dias de pandemia, de isolamento, da falta do nosso convívio, também sinto falta, outros pregadores já disseram, dessa saudade que nós temos da nossa comunhão, de estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Hoje eu estou matando a saudade, fazendo aqui essa palavra, essa meditação aqui no nosso templo. Saudade, irmãos, também de podermos estar juntos adorando ao Senhor, louvando aquele que é digno de receber todo o louvor, toda a nossa adoração. E saudade especialmente da nossa escola bíblica dominical. Eu quero convidar o irmão nesse período de isolamento, estar estudando ainda da palavra, lendo a palavra de Deus, lendo as nossas revistas. Eu era para estar dando aula no último domingo do mês, mas que os irmãos possam estar nas suas casas lendo as revistas e quando nós voltarmos, eu convido o irmão para perseverar, estudar e estar conosco nos domingos pela manhã. O pastor Jonas, ele me pediu para trazer uma palavra a respeito desse período, mas com uma palavra, uma mensagem de esperança. E a mensagem que me veio à mente é um salmo muito conhecido, a gente vai estar lendo, mas antes disso vamos orar. Curve as suas cabeças e vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito e louvado seja o seu santo nome. O Senhor é Deus e o Senhor está acima de todas as coisas. Então, Senhor, nesse momento difícil, nesse momento de dificuldade, que o Senhor possa estar abençoando, edificando cada um, cada irmão, cada irmã, enchendo-o de esperança, enchendo-os de fé. E que o Senhor possa estar me usando como vaso nesse momento. Não para transmitir aquilo que vem da minha mente, vem do meu raciocínio, mas aquilo que vem do alto. Usa pelo poder do Espírito Santo a minha vida agora nesse momento para abençoar e que essa palavra realmente edifique e faça fruto no coração de cada um. Louvado seja o seu santo nome. Amém, Jesus. Bem, irmãos, como eu disse, a palavra sobre hoje é um salmo muito conhecido. Eu vou estar lendo aqui o Salmo 23 e aí eu peço que o irmão fique com a Bíblia ao lado e acompanhe. Pode dar agora um play, aproveitar a tecnologia, dar uma pausa e aí a gente vai estar lendo junto a palavra de Deus, amém? Então vamos lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Bem, irmãos, esse aqui então é um salmo muito conhecido, um salmo de Davi, de confiança, de comunhão com o Senhor e muito propício para o momento que nós estamos vivendo hoje. Eu confesso que fiquei bastante surpreso com o desenrolar dos acontecimentos. Eu fiz 50 anos agora no final de janeiro, ou seja, poucos meses atrás, e achava que já tinha visto de tudo, tolo. A gente vai vendo como essas coisas podem continuar nos surpreendendo. Já 2 anos atrás, nós tivemos aí uma preparação para um caso como esse, Nós tivemos a nossa primeira restrição de locomoção, não sei se os irmãos lembram, mas nós tivemos aí uma greve de caminhoneiros e aí eu particularmente o carro ficou sem combustível, estava só já na reserva, nem pude vir um dia no culto, Então, foi já uma primeira restrição. E agora uma restrição ainda maior, a gente está agora com decreto estadual, decreto municipal, recomendando, proibindo que as pessoas saiam às ruas. Só as atividades essenciais que devem permanecer. Tem prefeitos de algumas cidades, Niterói, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que está proibindo qualquer pessoa que não seja da cidade de entrar e sair.
E toda essa neurose, né, toda essa paranoia que está acontecendo aí nos dias de hoje, se deve muito à falta de esperança, ao medo, a um excesso de medo, tá certo? Que está movendo as pessoas. Parece até que aqueles filmes apocalípticos, né, estão se concretizando, né? As pessoas só pensam em morte, né? Parece que a cobertura hoje da imprensa é basicamente, olha, tivemos tantas mortes na Espanha, tantas mortes na Itália, apenas notícias ruins, o que nos levam, né, levam as pessoas a uma situação de desespero, de desesperança. Né? A cobertura parece uma cobertura de Olimpíada, de Copa do Mundo, só que ao invés da taça de uma medalha de ouro, né, é a quantidade de mortos. Qual é o país que ultrapassou a China, né? Foi assim que saiu a notícia, o país que ultrapassou a China na quantidade de mortos, né? Como se tivesse ultrapassado num quadro de medalhas, né? Então toda essa neurose, né, tem permeado a vida das pessoas, até dos nossos familiares. Eu estava conversando com meu irmão, esse é um lado positivo desses momentos, né? A gente mais tempo em casa, a gente tem conversado, eu ligo para as pessoas lá do Rio de Janeiro, da minha família, e eu já conversei com meu irmão nesse período umas 3 vezes. E aí o meu irmão, na última vez, me falou, pô, brother, tem aí um bom filme para você estar acompanhando, que fala da situação de hoje. Aí eu falei, qual é, meu irmão? Contágio, né? Epidemia. Eu falei, pô, meu irmão, para com isso, né? Tudo só se fala a respeito desse problema. E isso tem levado a todo esse medo, tem levado toda essa paranoia, uma que eu recebi também no WhatsApp, irmãos. Tudo bem que é uma piada, mas que retrata esse sentimento de histeria coletiva. Foi uma mensagem, é um meme, né? Mas uma mensagem que, escapei do coronavírus, fiz um exame e não estou com coronavírus. Aí você lia lá o exame do sujeito, a primeira linha era coronavírus negativo, e aí você lia na segunda linha dengue positivo, chikungunya positivo, e aí todas as outras doenças, H1N1, HIV, tudo positivo. Ou seja, como se isso tomasse, né, esse medo ultrapassou as barreiras de um bom senso, de uma racionalidade para ser aí um medo generalizado. As pessoas estão em treva e em desesperança. E essa deve ser a atitude do crente, irmãos? De maneira nenhuma. Né? A atitude de crente, a nossa confiança está no Senhor. E é isso que o salmista diz já no primeiro versículo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, né, essa é a mensagem. Tudo bem, nós devemos tomar os nossos cuidados, tá? Mas mesmo com os nossos cuidados, a nossa confiança não está em nossos cuidados, a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está no próprio Senhor, que nos promete que nada nos faltará nesse período. E nesse pequeno salmo, irmãos, Davi, ele mostra toda essa íntima comunhão com o Senhor, e eu gostaria de ressaltar aqui, nesse trecho, 7 verbos que expressam, né, são atitudes que expressam o cuidado de Deus para com cada um de nós. Como que Deus está agindo com cada um de nós, para nos mostrar que tudo Ele nos dará, que nada nos faltará. O primeiro verbo que eu gostaria de ressaltar está no versículo 2, os irmãos podem ir acompanhando. Fazer repousar, né? Tá lá, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Mesmo nesse período de privação de locomoção, né, de você estar restrito à sua casa, ao quarto, à cozinha, ao banheiro, o que o Senhor está dizendo aqui, que mesmo nesse momento de histeria, de medo coletivo, Ele é capaz, Ele é o príncipe da paz, irmãos. Ele pode te fazer repousar, mesmo privado de toda a liberdade, em pastos verdejantes, em águas de descanso. Ele é a fonte da água viva. E é nele que nós temos que confiar, irmãos. E aí, o segundo verbo, né, que eu gostaria de ressaltar, está no versículo 3, o versículo seguinte. Né? Porque, irmãos, né, em função dessa doença,
né? Você pode estar até em um determinado momento, em um pasto verdejante, estar tranquilo, calmo, mas começa a vir perguntas. Começa a vir aflições na vida de vocês, né? Poxa, e aí, como é que vai ser o mundo daqui para frente? Esse vírus, eu vou parar? Quanto tempo eu vou ficar aqui de quarentena? Mas depois de quantos dias, será que não vai vir uma segunda, uma terceira onda? Agora eu vou ter que ficar em quarentena a cada 2, 3 meses e por quanto tempo? Outras aflições que começam a surgir, será que meu emprego vai ser mantido? Será que a minha empresa vai conseguir se sustentar por 15, 20, 30 dias sem ter um cliente? Será que eu vou ter então a comida na mesa? Será que essas pessoas, esses prefeitos que cercam as cidades, essa restrição, os alimentos vão chegar? Será que vai faltar então comida no supermercado? Será que a violência vai aumentar? Todas essas aflições começam a surgir, é isso que as pessoas estão falando, né? Ficam brigando, né, entre se isolar ou não isolar, e esse medo acaba permeando, esse medo acaba sendo exaltado. E aí o que o Senhor promete para o crente é que o Senhor refrigera a nossa alma. Ele traz alívio a todas as nossas aflições, Ele está no controle de tudo. E aí, para mostrar que Ele está no controle de tudo, né, o terceiro verbo que eu gostaria de mostrar, de ressaltar, Ele guia-me. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. O Senhor guia. Nós não precisamos andar em trevas, na escuridão do medo, né? O Senhor é nossa luz, o Senhor é a luz do mundo. O Senhor é que vai estar nos guiando nesses momentos de dificuldade, porque Ele é o Senhor. O quarto verbo que eu gostaria de ressaltar está aí no versículo 4. Né? Esse versículo, na realidade, foi a primeira coisa que me veio à mente, tá, irmãos? Quando foi decretada essa pandemia, na realidade foi esse primeiro versículo. A primeira coisa que me veio à mente, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito do porquê que eu deveria ter paz. E ele sintetiza muito bem a situação que nós vivemos hoje, né? Logo no início dessa pandemia, o pastor, para decidir como que ficaria a questão dos cultos às quartas e aos domingos, ele nos reuniu lá na antessala pastoral, né? Tinha alguns líderes, não eram todos os líderes, mas alguns líderes de alguns ministérios, e a gente ia começar a discutir, tomar uma decisão, qual que seriam os rumos da nossa igreja. E aí o pastor, né, ele pediu, antes de nós começássemos a reunião, que cada um falasse aí só 2 palavras, citasse aí 2 palavras que sintetizasse, né, esse momento em que nós estávamos passando, né, o que eles sentiam daquele momento. Eu não consegui no dia me restringir aí a simplesmente 2 palavras, mas com o passar dos dias, e para aqui para hoje, se eu pudesse sintetizar, dizer 2 palavras que resumem o que eu entendo, né, a respeito dessa pandemia toda que nós estamos vivendo, a primeira palavra seria prudência, irmãos, né? Obviamente exige exageros de ambos os lados, né? Dizer também que isso é só uma gripe, não podemos tratar isso aí só como uma gripe, né? Então o perigo existe. Outros pregadores já falaram isso, o pastor Adriano falou, o próprio pastor Cláudio, no culto, enquanto nós ainda estávamos presentes, ele falou de um viés do medo, a existência do perigo. Esse perigo existe, senão não teria aí 40 mil mortes. Né? Então não é uma simples gripe em que vai passar e a gente nem vai reparar. Exige cuidados, né? Exige cuidado com os mais velhos, né? Então, minha esposa, por exemplo, ela tem feito as compras do mês, né? Tem feito as compras do supermercado para o meu sogro, a minha sogra, né? Existe esse cuidado com as pessoas que têm doença, né? Que são mais suscetíveis a esse vírus, e essas pessoas realmente têm que se restringir, né? Todo mundo tem que lavar suas mãos, né? Então, temos que seguir as orientações das autoridades. Se estão dizendo que é para ficar em casa, então vamos ficar em casa, vamos obedecer às nossas autoridades, porque hoje é momento de prudência, né? Cientificamente, né, falando aí como cientista, não conheço tão bem assim a doença, e essa falta de conhecimento me leva ainda a ser ainda mais prudente, né? Eu não sei que efeitos colaterais ela pode ter no futuro, então
é um momento que exige realmente prudência. O perigo existe, mas o perigo vai existir também para H1N1, vai existir para um ataque cardíaco, para uma AVC. O perigo vai continuar existindo, seja hoje ou seja depois. A nossa confiança, né, não pode estar em nossos atos, aquilo que nós fazemos para evitar uma doença. Nossa confiança está em Deus. A segunda palavra que eu poderia colocar, né, se a primeira é prudência, a segunda é fé, a segunda é confiança, que é exatamente o texto, né, a razão de ser desse salmo. E é isso que está aqui escrito no versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E aí está retratado o perigo e a necessidade de cautela, a necessidade de prudência. Eu não temerei mal nenhum. Mas eu não temerei mal nenhum, o salmista fala, porque eu vou tomar cuidados? Não. Ele não temerá mal nenhum porque tu estás comigo. Esse é o quarto verbo, o Senhor está. O Senhor está contigo, meu irmão, em todos os momentos de nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Senhor nos prometeu que estará conosco. Então, o Senhor estar conosco é nossa pilar de fé de que isso vai passar. Tu estás comigo, Senhor. O Senhor é minha confiança. E aí, confiando no Senhor, sabendo que Ele está conosco nesse momento de maior dificuldade, né? O quinto verbo que eu gostaria de ressaltar está na continuação desse versículo, né? Seria liderar. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado aqui representam para o pastor, eram as ferramentas de trabalho que eles conduziam, eles lideravam as suas ovelhas. Se o demônio, né, o diabo veio para matar, né, veio nos matar com essa doença, matar nossos entes queridos com essa doença, veio roubar a nossa paz, veio roubar nosso ir e vir, nossa liberdade de ter comunhão aqui, ou veio destruir os empregos, né, a economia de um país. A nossa firme confiança, irmãos, é que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E é Ele que vai estar nos conduzindo como bom pastor que é nesse momento de dificuldade. O Senhor nos lidera, o Senhor nos conduz. E vai conduzir o versículo 6 para aqueles que ainda estão aflitos, o que vai ter para comer daqui a alguns meses, né? Se vai ter profissão. O Senhor nesse salmo nos mostra que sim, haverá provisão. Versículo 5, o Senhor prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários. Mesmo nesse adversário temível, invisível, que nós não podemos ver, que é o vírus, né? Nós temos a firme confiança que nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de quarentena e nos momentos que haverão de vir, em que se dizem que há um temor também exacerbado, né, do que será da economia, né, uma segunda onda gigantesca que vai destruir o mundo, nós temos a firme confiança que não vai faltar o pão na nossa mesa. O Senhor é o pão da vida, o Senhor está conosco, o Senhor vai nos preparar uma mesa e o Senhor vai estar cuidando do seu emprego, o Senhor vai estar cuidando daquilo que você vai ter que comer. E se nós ficarmos doentes? Né? Alguém pode perguntar. Também tem resposta aqui nesse salmo, né? O sétimo e último verbo que eu gostaria de ressaltar é que o Senhor unge, está ali, unge-me a cabeça com óleo. Existia naquela época, né, aí você pensando de novo na função pastoral, né, de que é o Senhor é o meu pastor. As ovelhas, nós, né, poderemos estar andando em determinados momentos em caminhos cheios de pedra, com pedregulhos. Em algum determinado momento, algum pedregulho pode ir lá e machucar a nossa pata, a patinha da ovelha, né? Pode também passar por um campo cheio de espinhos, né? Você pode imaginar hoje que, em vez de passear por um pasto verdejante, está num campo cheio de espinhos, e esses espinhos podem nos ferir. Mas a palavra de Deus nos diz, Ele como bom pastor, aquele que dá vida pelas ovelhas, aquele que cuida de cada um de nós, Ele vai ungir, Ele vai passar o óleo nas nossas feridas, nas nossas dores, nas nossas enfermidades, e nós seremos curados, nós seremos tratados, nós seremos consolados. O Senhor unge.
E você também pode pensar nessa unção que está aqui nesse texto, né? Tem muitos estudiosos que colocam essa segunda parte do Salmo como o bom hospedeiro, o Senhor como um bom hospedeiro, né? Porque era costume da época oriental que o hospedeiro, né, o dono da casa, ao receber uma visita, ao receber um hóspede, ele ungia a cabeça daquela visita, daquele hóspede, para mostrar para aquela pessoa que ele era bem-vindo. E o que o Senhor está dizendo é que o Senhor é bem-vindo na casa dele. E o Senhor está dizendo também que nesse momento de restrição, que a gente não pode estar aqui no templo, que a casa do Senhor é a sua casa, irmão. Use a sua casa para adorar a Deus, né? Fale com seus irmãos, fale com seus parentes, com seus irmãos, com seus pais, né? A sua família ali reunida. Nesse momento o Senhor estará com cada um de nós. O Senhor cuida de cada um de nós. E aí, irmãos, essas são todas as bênçãos que foram retratadas, que eu ressaltei aqui nesses 7 verbos, né? Que nos garante que não vai faltar paz, não vai faltar descanso e repouso para cada um de nós. As bênçãos de Jesus dizem que nós teremos alívio, refrigério às nossas aflições, que nós teremos orientação, que nós não precisamos temer nada, porque o Senhor estará conosco a cada momento, a cada dia. O Senhor estará liderando esse processo, ou seja, se eu estou pensando em sair, não, minha ovelhinha, volta para cá que ainda não é o momento de sair para fazer compras, né? É o momento ainda de ficar em casa, é o momento de deixar de orgulho e pedir para algum irmão para te abençoar e fazer a compra para você. Então, irmãos, né, o Senhor está liderando esse processo, de tal forma termos alimentos na nossa mesa, preparar a nossa mesa e ungir, sarar as nossas feridas. Isso são as promessas, as bênçãos maravilhosas de Deus que retratam que nada me faltará e que o Senhor é o meu pastor. E assim, irmãos, finalizando, a gente pode entender, né, toda a plenitude do versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Todos os dias da minha vida, todos os dias, inclui os períodos de quarentena e de pós-quarentena, todos os dias da minha vida. E nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Ele é o hospedeiro e nós, irmãos, ungidos pelo Espírito Santo, somos hóspedes mais do que bem-vindos. Amém, irmãos? Então que o Senhor possa estar, né, usando esse período, não para que você tenha medo, tenha prudência, irmão, tenha prudência nesse período, mas nunca o medo, né? Esse medo paranoico de que nós vamos morrer, que não há esperança. Sempre há esperança e o Senhor está no controle de todo o processo. Amém, irmãos? Vamos orar para encerrar. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o seu santo nome, porque Tu és Deus, está acima de todos e está acima de todas as coisas, está acima de toda doença. Obrigado, Senhor Jesus, por Sua palavra, obrigado, Senhor Jesus, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, que nós tomamos posse, Senhor Jesus, que está sobre as nossas vidas. Obrigado pelas Suas bênçãos e essas maravilhosas misericórdias que são a causa de não sermos consumidos. Obrigado, Senhor Jesus, porque elas se renovam a cada manhã e que o Senhor é fiel. Abençoa cada irmão, a cada irmã, livra de medo, Senhor Jesus, mas encha-os de esperança, de fé, de confiança na palavra e de confiança no Senhor. Louvado seja o seu santo nome, Jesus. Amém. E que o Senhor os abençoe, irmãos.